Então, para a glória do Senhor e para o nosso bem, cuidando dos pensamentos, hoje nós vamos falar de fortalezas mentais. Diga, fortalezas mentais. E diz a palavra do Senhor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, nós salvos, temos a mente de Cristo. Nós temos, não é que teremos, nós temos a mente de Cristo. Diga, agora você vai começar a confessar um pouquinho diferente. Diga, eu posso pensar como Cristo pensa, porque eu tenho a mente de Cristo. Olha o irmão que está ao seu lado e diga, você pode pensar como Cristo pensa, porque você tem a mente de Cristo. Vamos orar. Jesus lindo, Jesus maravilhoso, Jesus, Senhor desta igreja, Senhor das nossas famílias, Deus sobre tudo e sobre todos, Deus que muda a nossa sorte diante dos nossos olhos, Deus que nos ensina a viver a fé, Deus que é conosco quando passamos vales sombrios, mas Deus que é conosco também, Senhor, quando saímos dos vales e comemoramos a vitória e celebramos, Jesus, ó Deus, os teus milagres. Obrigada, Jesus, porque tu não és teoria, Pai. Tu és um Senhor de vida prática. A tua palavra é aplicada e ela funciona. Ela traz, Senhor, resultados. Ela traz resultados a curto, a médio, a longo prazo, mas ela traz resultados, Pai. Basta que nós creiamos, Jesus. Basta que nós pratiquemos, Jesus. É muito simples, Pai. E o que tem que acontecer da tua parte, acontece. Portanto, nesta hora, nós não te limitamos, Pai. Com os nossos pensamentos, crenças, paradigmas, nós não te limitamos, Jesus. E nós dizemos, faz a tua obra nesta manhã, Jesus. Fala o que tu quiseres, ensina-nos o que tu quiseres, Senhor. E que esta palavra, ó Deus, arranque crenças, destrua paradigmas e derrube as fortalezas mentais, Pai. Em nome para a glória de Deus. Assim nós oramos com fé. E todo o povo de Deus diga amém e amém. E se vai aplaudir, já sabe. Glória a Deus. Muito obrigada, Bispa Silmara. Diga uma vez mais, igreja, eu posso pensar como Cristo pensa, porque eu tenho a mente de Cristo. Meus irmãos, amados pelo Senhor, amados por mim também, igreja de Cristo, comprada por um alto preço, a vida do Senhor, o sangue dele vertido numa cruz. Homens e mulheres, famílias benditas do Senhor, aqueles que têm um chamado divino para reinarem em vida através e somente através de Jesus Cristo. Vitoriosos em todas as coisas. O meu empenho junto às ovelhas de Jesus, junto ao povo de Deus, o meu empenho junto a esta igreja, as famílias desta igreja, é gerar, pelo conhecimento da palavra, pelo ensino da palavra, gerar a mente de vencedor. Gerar a mente de autoridade. Gerar a mente de poder. Que Cristo já outorgou ao seu povo por graça. Sem preço algum. E por quê? O meu empenho é gerar esta autoridade, este poder, esta mente de vencedor, para que a igreja de Cristo, as famílias de Jesus nesta terra, tenham consciência de que o que Deus diz em sua palavra
se cumpre, de que Deus é verdadeiro e que mentiroso é o homem, e tudo que é contra a verdade de Deus se constitui em mentira. Nós temos que fazer desaparecer a consciência de pecado. Nós temos que fazer uma obra de arrancar as crenças e os paradigmas do passado que aprisionaram ou ainda têm aprisionado a vida. Hoje, nós sabemos que absolutamente tudo está relacionado à mentalidade e aos pensamentos que você vem construindo desde a sua infância até os dias de hoje. Então diga assim, tudo. Diga, absolutamente tudo está relacionado aos meus pensamentos. Diga, a minha mentalidade, que foi construída desde a minha infância. Por exemplo, amados, não é possível se enxergar como doente e se tornar saudável. Não é possível se enxergar como pobre e se tornar rico. Não é possível se enxergar como incapaz e se tornar capaz. Não dá. Ou seja, se você não consegue renovar seus pensamentos, se você não consegue controlar seus pensamentos, se você não consegue manter a mente de Cristo ativada, tampouco você terá controle sobre sua saúde, seu casamento, sua vida financeira, ou conseguirá prosperar em qualquer área da vida. Então, quando você entende isso e crê nesta verdade bíblica, sua vida definitivamente toma uma nova direção. Quem precisa de uma nova direção? Quem quer uma nova direção? Muito bem. Então, você passa a ter, quando você crê nestas verdades, quando você vive estas verdades, você passa a ter resultados extraordinários. Não só na vida financeira, mas no relacionamento com a sua família, no seu ministério, na sua carreira profissional, nos seus relacionamentos interpessoais, na realização dos seus projetos, dos seus sonhos. Então, amado, amada de Deus, entenda de uma vez por todas o que lhe faz viver uma vida bem-sucedida ou uma vida de fracassos. Você precisa saber qual é a causa de uma vida bem-sucedida ou de uma vida de fracasso. Uma vida próspera ou uma vida de dificuldade financeira. Você precisa saber que não é exatamente quanto você tem hoje, não é exatamente quanto você ganha que vai definir se você vai viver sucesso ou se você vai viver fracasso. Mas é o que você verdadeiramente acredita que vai produzir resultado em sua vida. Então, acabaram as desculpas, acabaram as historinhas. Ninguém vai colocar a culpa do seu fracasso, aqui nesta igreja não, por causa do conhecimento. Ninguém vai colocar a culpa do seu fracasso mais no diabo. Porque Satanás só pode fazer alguma coisa contra a igreja de Jesus através das suas maquinações, através das suas mentiras, das suas ciladas, dos seus dardos, que agem onde? Na mente do povo de Deus. Então, a Bíblia ensina que quando nós nos levantamos, quando nós nos posicionamos e quando nós resistimos na fé, apagam-se todos os dardos inflamados e nós permanecemos inabaláveis. Amém? Olha o que diz o apóstolo Pedro em 1 de Pedro 5, 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes. O que o apóstolo Pedro está dizendo? Sabe, ocupe o seu espaço, se posicione, seja sóbrio. Veja onde você foi colocado por Deus, qual é a sua posição espiritual em Cristo Jesus. O que você quer para a sua vida? Seja sóbrio, vigilante,
Esteja atento. Não fique aí borboleteando. Não fique brisando, como dizem. Seja sóbrio, pense, seja coerente. Veja as coisas, esse vigilante. Observe. O diabo, o diabo é adversário. Ele anda em derredor. Não está aqui do nosso lado. Aqui é redor. Derredor é bem longe, tá? Então ele fica de longe. Ele não é leão. Mas é como um leão, no sentido de que ele tenta meter medo. Ele faz barulho. O diabo tem um rugido lá longe, observando. E é um leão, como um leão que ruge, procurando. Veja, não é que ele tem acesso fácil, ele fica procurando alguém para devorar. Você sabe o que significa esse devorar no original grego? É que o diabo fica de longe, porque ele não pode chegar perto de você. Quem é que está ao meu redor? Você sabe o que diz a palavra do Senhor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme, daqueles que o temem e os livra. Então, ao nosso redor, quem é que está? Os anjos. E quando falo o anjo do Senhor, com um anjo só, é o próprio Senhor Jesus. Então, quem guarda você, e o outro não é nem besta de se aproximar, porque ele não pode, ele foi despojado, é o próprio Senhor Jesus. Então, o diabo não te toca. Agora, ele fica de redor, ele fica lá longe, tá? Ele continua sendo adversário, ele fica lá longe, como um leão. Então, o que ele fica? Ele fica lá, não é? Ele fica lá rugindo, fazendo um barulho, para te assustar. E olha só, procurando alguém para devorar. No original é procurando alguém para trabalhar na carne. Que hoje nós sabemos que não é aqui no meu braço. Onde que ele quer trabalhar? Na mente. Por quê? Porque se ele achar uma brecha para trabalhar na mente, e eu disse aqui quinta-feira, ele não precisa fazer força nenhuma, porque tudo de estrago que ele tinha que fazer, ele já fez quando o pecado entrou na nossa vida, e quando ele, antes de termos Cristo como Senhor e Salvador, deu um jeito, com todas as suas estratégias, estratagemas, ciladas, de colocar as crenças que lhe convinham, os paradigmas que lhe convinham e as fortalezas para que nós ficássemos travados. Então o diabo sabe o que já foi comum na nossa vida, o que foi plantado, o que né, ainda temos de crenças, de paradigmas. Então ele fica lá longe e ele fica rugindo, procurando alguém que lhe dê espaço na mente para trabalhar na carne. Porque se ele trabalhar aqui, ele arruína a nossa vida. Apesar de termos uma Bíblia, frequentarmos uma igreja e irmos morar no céu um dia. Quem está entendendo? E o que Pedro manda fazer? Resistir-lhe firmes na fé. Então, não é para resistir com batalha nos montes, vigílias, jejuns. É resistir firme, tem que ter firmeza, sobriedade, posicionamento. Resistir-lhe firmes na fé. Eu já vou explicar o que é isso. Certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O que você tem que saber? Que ele não trabalha diferente com outras pessoas. Ele tem a mesma estratégia com todos os filhos de Deus, espalhados pelo mundo. Quem está entendendo? Muito bem. Então, ponto número 1. Resistir na fé. Agora você tem esta revelação. Olha só. Como é que eu resisto na fé, pastor Cristiano? Porque Pedro diz, olha, resistir na fé. Como é que eu resisto na fé? Resistir na fé é simples de entender. É decidir que pensamentos dirigem a nossa existência. Então as pessoas dizem, como é que eu resisto? Eu fico falando para ele, sai capeta, você não pode. Ei, você fica conversando com o diabo? De jeito nenhum. Nosso diálogo não é com Satanás.
Nós não temos parte com o diabo. Nós não nos dirigimos, nós não perdemos tempo com o diabo. Então o que nós fazemos? Qual é essa resistência? Porque não é ele que está aqui. Ele está lá fazendo... Eu conheço esses pensamentos. Ele está lá, né? Eu sei o que eu plantei de crença nessa vida. Eu sei o que virou um paradigma. Eu sei que fortaleza está lá dentro da mente. Então ele ruge procurando ver se a nossa mente dá espaço para aquilo que ele já plantou. Então é fácil, ele só organiza algum tipo de uma ciladinha medíocre. Ele prepara uma situação, o filho da perdição, e o crente cai, se envolve, tropeça, se machuca, se frustra, adoece, perde, quebra financeiramente. Por causa disto aqui. Porque ele conseguiu trabalhar na carne. Os irmãos estão entendendo? Ele conseguiu devorar. Esta é a palavra que está na nossa Bíblia em português. Então, Pedro diz, resiste firme. Resistir na fé é decidir que pensamentos dirigem a nossa existência. Então, embora todos os que creem tenham sido reconciliados com Deus por meio do sangue de Jesus Cristo, nós decidimos que pensamentos dirigem a nossa existência nesta terra. Diga assim, se você crê, eu dirijo. Que pensamentos dirigem a minha existência nesta terra. Então, se nós quisermos, igreja, agradar a Deus e termos os resultados prometidos por Deus em sua palavra, nós temos que transformar o nosso modo de pensar e agir. Porque se eu não transformar o meu modo de pensar, e enquanto eu não transformo, eu penso de acordo com as minhas crenças, os meus paradigmas, e aí o diabo está diretamente nessas crenças e nesses paradigmas, porque ele trabalhou a minha vida inteira para que eu tivesse aquilo que me dirigisse aos resultados que ele quis, que ele continua querendo. Então, se eu não resisto, se eu não decido que pensamentos eu tenho, se eu não me posiciono, se eu não sou sóbria, não é? O que acontece comigo? Ora, eu sou destruída. Eu tenho que decidir. Eu tenho que mudar. Eu tenho que transformar o meu modo de pensar e, consequentemente, eu vou ver mudado o meu modo de agir também. Então, você tem que entender que há uma guerra em curso. Agora, nesse momento, está uma guerra sendo travada na sua mente. Todos nós temos uma guerra em curso. E qual é o problema? O problema é identificar o campo de batalha. Porque o que os crentes fazem hoje? Ah, o diabo está ali. Ah, o diabo está acolá. Então vamos fazer guerras espirituais. Vamos fazer batalhas. Vamos fazer sacrifícios. Vamos fazer campanhas. Tudo coisas externas. Coisas que o próprio diabo ensinou a igreja a fazer. Ouça, porque hoje tem muita revelação aqui. Coisas que a religião fala que combatem o diabo, que a religião mesmo herdou das crenças plantadas pelo próprio diabo. Então fica todo mundo procurando um jeito externo de combater uma coisa que tem que ser combatida na mente. É na mente que nós temos uma guerra acontecendo o tempo todo. Então, nós precisamos identificar o campo de batalha. O campo de batalha é a mente, não está fora de nós. Ouça, eu sei que algumas pessoas dizem, mas espera aí, eu tenho uma situação financeira, eu tenho uma causa na justiça. Isso já é consequência de algo aqui dentro. Aquilo só chegou a esta proporção porque aqui dentro nós não decidimos, nós não identificamos e nós deixamos as coisas irem até onde elas foram porque fomos dirigidos pelos nossos paradigmas e pelas nossas crenças. Então nós achamos hoje que a batalha é aquela causa, que a luta, na verdade, com o diabo é aquela enfermidade, que é isso, que é aquilo. Isso tudo já é a consequência.
Nós temos que ir para o campo de batalha. Nós temos que ir para a mente. Você sabe, de um lado desta batalha está a mente, você sabe, de Cristo, o Espírito Santo. E do outro lado, as crenças, os paradigmas humanos, o diabo. Então, nós temos uma luta e um campo de batalha, e você tem que saber que isto acontece todo tempo. Todo tempo. Existe uma guerra sendo travada na sua mente. Você vai decidir que pensamentos você vai ter que vão dirigir a sua vida. Você pode continuar com os mesmos resultados que você tem tido, ou você pode mudar os resultados, se você aprender a resistir aqui dentro. Tá bem? Se você decidir certo, o que vai ocupar a sua mente? A mente de Cristo ativada ou as crenças e os paradigmas plantados pelo diabo? Ponto número 2. Tudo começa na mente do homem. Diga isso para o irmão que está ao seu lado. Você sabia que tudo começa aí na sua mente? Então vamos lá. Você já sabe que a mente é um verdadeiro campo de batalha. Há duas pessoas disputando a nossa mente. Diga, duas pessoas disputam a nossa mente. Como? Sim. O Espírito Santo e o diabo. O tempo todo estão disputando a nossa mente. Tá? A quem nós permitirmos vencer, dominará tudo em nossa vida. Tem gente que tem o Espírito Santo no seu espírito, mas não permite que o Espírito dirija os seus pensamentos. Então é salvo com uma mente dirigida pelo diabo. Que horror, bispo, o que você está dizendo? Eu não estou dizendo, é bíblico, eu estou mostrando aqui, vou costurar já com os versículos. Somos salvos, o Espírito perfeito, completo, em Cristo Jesus. Porém, se nós não entendermos o campo de batalha da mente, nós podemos ir para o céu, mas enquanto estivermos aqui, a nossa mente determinará os resultados do viver diário. Ok? Entendido até aqui? Muito bem. Bispa, como é que Satanás age? Agora você vai entender melhor. Como é que Satanás age? Satanás inflama os pensamentos. Diga isso. Satanás inflama os pensamentos. Agora a minha pergunta é seguinte. Você já sabe como Satanás age. Ele inflama os pensamentos. Segunda, como é que Satanás inflama os pensamentos? Ou uma que venha antes dessa ainda. Quais pensamentos Satanás inflama? Quais pensamentos? Que pensamentos exatamente Satanás inflama? Satanás inflama os pensamentos baseados nas nossas crenças e nos nossos paradigmas. E o que ele faz com essa inflamação? Eles fazem esses pensamentos e paradigmas crescerem e prevalecerem no dia a dia, produzindo toda espécie de resultado indesejável. Você está entendendo como é que o diabo age? Ele inflama os pensamentos. Que pensamentos? As crenças e os paradigmas que ele plantou ao longo da nossa vida antes de termos Jesus. Ou que pode continuar plantando se alguém está em Cristo, mas está também com o velho homem ainda reinando de alguma forma, se alimentando do mundo. Então, o diabo é capaz de nos induzir ao erro, a Bíblia diz isso, sem tocar em nós, sem estar ao nosso redor. Ele é capaz de nos induzir. Sabe o que é isso? Erra, vai, comete, faz errado, faz mau negócio. Faz uma coisa errada, que te traga prejuízo. Coma além da conta, durma além da conta. Não durma como precisa dormir.
faça um negócio extravagante, jogue, beba. Ele é capaz de nos induzir ao erro. Amado, isso aqui é tremendo. Isso aqui é conhecimento puro, de revelação de Deus. Quando ele é capaz de nos induzir ao erro? Quando nós deixamos que as velhas crenças decidam tudo sempre. Se eu continuar pensando como eu pensei a minha vida toda, o diabo continuará me induzindo ao erro. Então, isso aqui é muito sério. O apóstolo Paulo, ele explica isso de uma forma teológica. Vamos lá, em Romanos 7:20, ele diz assim: mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz. Então, se eu faço uma coisa errada, se eu sei o que Deus diz, mas o resultado é diferente daquilo, então não é o que Deus está mandando eu fazer, que eu sei que é certo. Quem é que está determinando o resultado? Um eu, que não é a mente de Cristo. É a mente dirigida pela inflamação. São os pensamentos inflamados do maligno. Então aí eu faço o que eu não quero. O que eu sei que eu não devia fazer. Eu sei que aquilo não vai dar certo, que não vai dar bom resultado. Então já não sou eu quem faz. Então quem faz? O diabo, através do quê? Do pecado que habita em mim. Ele já plantou as crenças dele, os paradigmas dele. E quando eu faço baseado nos paradigmas e nas crenças que eu tenho de vida, na minha experiência de vida. Que experiência? A gente tem que pegar as nossas experiências de vida e jogar no lixo. Nós temos que ter as experiências bíblicas. Nós temos que ter experiências dos homens da Bíblia. Porque as nossas experiências, elas são o quê? Todas elas produzidas pelo diabo. E eu tenho que dar um basta. Deus está nos trazendo como igreja para um basta. Porque se nós continuarmos, os livros de autoajuda dizem o quê? Se você quer resultados diferentes, você não pode fazer as mesmas coisas. Se você continuar fazendo tudo igual, você vai ter os mesmos resultados. Por que eu faço tudo igual? Porque há uma batalha na minha mente. E quem ganha é o diabo que me faz fazer as mesmas coisas que me traz resultados indesejáveis. Mas é isso que está na minha vida. É isso que é o reflexo do que eu penso. Então, Paulo diz, não sou eu, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz. Lógico que não sou o eu unido ao Espírito Santo, o eu salvo, o eu mente de Cristo. Quem é? O diabo, através do quê? Do pecado, das crenças que ele plantou. E isso está na minha mente, habita em mim. Aonde? No meu pé? Não, meu pé não tem comando. É a minha mente que comanda o meu pé para errar, para ir por um caminho errado. Ok? Então, se nós não arrancarmos os paradigmas e as crenças limitantes da nossa mente, tudo continuará como está. Se nós não aprendermos a pensar o tempo todo com a mente de Cristo, nunca aprenderemos a depender exclusivamente do Senhor. Nós continuaremos agindo com as nossas próprias armas carnais para enfrentarmos todas as lutas desta vida. Amados, continuar como sempre foi leva à exaustão. Se eu perguntasse aqui, quem está cansado? Muita gente, sei lá, talvez todos levantassem a mão. Quem está exaurido com a vida, com o trabalho, com as questões financeiras, com os problemas de família, com as questões de saúde? Quem está cansado? Com as questões espirituais, com as questões do ministério? Quem está exaurido? Eu lhe falo, sabe por que está exaurido? Porque não está pensando, decidindo, trabalhando com a mente de Cristo ativada. Está fazendo tudo isso de acordo com as suas próprias crenças e seus paradigmas. E o diabo tem inflamado esses pensamentos para que eles cresçam. Então eles ficam o quê? No comando. O que é uma inflamação? É o crescimento de um vírus, uma bactéria. Prolifera, cresce. Você veja, se você não combate uma infecção, não corte alguma coisa, aquilo cresce. Agora você imagina uma inflamação nas crenças e nos paradigmas, crescem. Assumem o comando da vida. Assumem o comando das decisões.
Assume o comando das reuniões. Assume o comando da vida familiar. Assume o comando dos negócios. Assume o comando da comida que eu como. Assume o comando. E os resultados quais serão? Os que o diabo quer. Todos indesejáveis. Amém? Então, Jesus, nós precisamos aprender muito. Se nós não aprendermos, então, a pensar o tempo todo com a mente de Cristo, você sabe, nós vamos usar armas carnais, lógica, experiências, ok? Conselho do amigo. A experiência do outro eu vou aplicar na minha vida. E o que vai acontecer? Eu vou enfrentar as lutas desta vida com armas pobres, precárias. Isso significa que eu vou perder. Então, Romanos 12, 2. Respira fundo aí. E não vos conformeis com este século. Não se conforme com as crenças que foram ensinadas a você, passadas. Não se conforme com os paradigmas que você tenha hoje. Não se conforme com nada que não está produzindo verdadeiramente o que Deus diz na sua palavra. Um dos maiores paradigmas criados dentro da igreja pelo diabo é dizer, você não pode achar que você vai ser feliz aqui nessa vida. Quem já ouviu isso? Todo crente legalista aprendeu isso. Está impregnado. Se ele não admite, está lá dentro, é um paradigma. Aqui não. Você vai gozar do gozo celestial no céu. No céu. Aqui não. Aqui você tem que carregar a tua cruz. Aqui você tem que suportar as tragédias, as aflições. Aqui, porque aqui jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Só que nós não estamos no mundo que jaz no maligno. Nós somos libertos desse mundo e transportados para o reino do Filho do seu amor. Eu não tenho que me submeter ao caos do maligno. Eu sou livre em Cristo Jesus. Ele me libertou. E eu não posso viver do lado de cá como escrava do lado de lá, que eu fui um dia. Por que eu vivo aqui como escrava? Porque aqui ninguém me ensinou que é uma batalha ferrenha todo o tempo. E que eu não percebo que as minhas decisões, as minhas ações, as minhas falas, as minhas atitudes são baseadas nas crenças que eu recebi aqui. Então eu estou aqui, orando, louvando, achando tudo lindo, entendendo, lógico. Mas não vivendo dessa forma. Transformai-vos pela renovação da vossa. Você já está lá, agora tem que renovar a mente para ver algo transformado. Para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os crentes estão experimentando? Estão nada. Estão nada. E vou mais longe. Muita gente que conhece a graça, os mistérios da graça, a doutrina da graça também não está. Porque não entendeu o que é graça. Acha que graça é um conjunto de doutrinas. Graça é o coração de Deus entregue ao seu povo. Para que a gente viva o coração de Deus. O que Ele preparou, preconizou, determinou para mim e para você. Isso é graça. Graça é o livre acesso à bênção. Graça é você reinar em vida. Graça é você reivindicar o que Ele conquistou na cruz do Calvário. Graça, é de graça. Então a transformação de toda a nossa vida, de toda a nossa realidade em todas as áreas, só vem, igreja, pela renovação da mente. Nós já sabemos disso, sabemos ou não sabemos? E não é o que a gente quer. Experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Quem quer isso? Nós não queremos uma vida transformada? Nós não queremos uma vida plena? Nós não queremos uma vida abundante? Ora, se isso tudo vem com a renovação da mente, presta atenção. Por que nós não renovamos a mente? Quantas pessoas sabem
versículo decora. Quando ele aparece no telão, fala, lá vem Romanos 12. Lá vem. Sabe por que lá vem ele de novo? Porque a gente não vive ele até hoje. Se a gente sabe que existe uma vontade boa, perfeita e agradável, existe uma forma de ser feliz aqui, pleno. Por que então nós não fazemos isso? Se Deus ensina como fazer isso. É renovando a mente. A minha pergunta é, por que nós não renovamos a mente? Por que é tão difícil renovar a mente? Pense comigo. Se as crenças que foram criadas em nossa mente desde a mais tenra idade já se tornaram os nossos paradigmas, e os nossos paradigmas controlam a nossa realidade, imagine então se certos paradigmas foram malignamente e ardilosamente construídos, alimentados pelo diabo ao longo da vida, até se tornarem verdadeiras fortalezas mentais. Agora eu vou para um extremo. Existem crenças, existem paradigmas, Bispa Cíntia, e existem a perpetuação do paradigma. Chama-se biblicamente de fortalezas espirituais na mente. Por que fortalezas espirituais? Porque foi plantada por um ser espiritual demoníaco, o diabo. Aonde? Na mente. É sério esse assunto? Você entende que não é simplesmente mudar um pensamento? Não é mudar um pensamento. E olha que isso já exige um grande esforço, um grande trabalho, aliás, muito trabalho. Mas se trata de destruir uma fortaleza mental. Amados, aqui dentro desse santuário, pela internet agora, existe uma grande parte, eu ousaria dizer que a maioria dos cristãos tem fortalezas espirituais mentais que não lhe deixam avançar para aquilo que Deus tem para a vida deles. Amém? Número 3. O que é uma fortaleza? Então, temos que entender. Vamos lá. Fortaleza, pode colocar. Fortaleza é um lugar fortificado, um forte. Então, se chama fortaleza mental. O que tem na cabeça da maioria das pessoas? Um forte, um lugar fortificado, um lugar protegido, não de coisa boa, não. Protegido para que continue tendo os mesmos pensamentos. Olha o que é fortaleza, energia poderosa. Quer dizer que a nossa mente, os nossos pensamentos têm uma energia poderosa. Se um pensamento do diabo, uma fortaleza, tem uma energia poderosa, ora, você não há de pensar que a mente de Cristo ativada tem um poder infinitamente maior. Só que nós temos a mente de Cristo, mas nós temos também energia poderosa dos infernos. Por isso, o campo de batalha é terrível. Aquilo que resiste à ação ou às influências do exterior. Eu queria que você ampliasse um pouquinho isso. Influências do exterior. Eu estou aqui, você está num culto e você está exteriormente recebendo influências do altar. Ok? Só que se na sua cabeça tiver uma fortaleza, tem algo que resiste à ação ou às influências da própria palavra de Deus. Luta. Sabe o que é luta? E também, biblicamente, fortaleza pode ser uma atadura ou uma
amar. Então, fortaleza, resumindo, é qualquer padrão de pensamento em desarmonia com a palavra de Deus. Qualquer padrão de pensamento forte, poderoso, guardado, sabe? Que tem uma energia poderosa, mas que é contrário, que está em desarmonia com a palavra de Deus, é uma fortaleza. Amém? Então, os níveis básicos de fortaleza são básicos, hein? Coloca lá para mim. Fortalezas pessoais, fortalezas estabelecidas pelos pais, fortalezas estabelecidas pela sociedade, fortalezas estabelecidas pela cultura, fortalezas estabelecidas pelas religiões, fortalezas estabelecidas pelo cristianismo legalista. Pode deixar aí no telão. Então, para você entender agora no dia a dia, fortalezas são argumentos, são justificativas criadas pela lógica humana. Quando uma pessoa justifica logicamente alguma coisa que está fora da palavra, isso já é uma fortaleza. Fortalezas são ignorâncias espirituais que vão se estabelecendo entre o povo, entre os líderes, especialmente entre líderes cristãos, que fazem essas ignorâncias espirituais, as fortalezas, fazem com que o Filho de Deus ignore totalmente o plano divino e tenha pensamentos errados, sentimentos errados, emoções erradas, comportamentos errados, confissões erradas. E qual é o resultado? Um povo amarrado, infeliz, depressivo, angustiado, doente, pobre, deficiente em tudo, vivendo com argumentos negativos cristalizados na mente. Justificativas nós achamos para tudo, que hoje chamam-se aí das historinhas que nós contamos para justificar os nossos insucessos, a estagnação, a procrastinação, a zona de conforto. Então, o que acontece? Tem um povo amarrado, um povo de Deus, eu estou falando, infeliz, angustiado, depressivo, cheio de neurose, doente, pobre, deficiente em todas as áreas da vida, porque tem argumentos, porque tem sofismas, altivezes que cresceram na mente, né? Foram cristalizados. Então, essa gente tem uma vida errada, incoerente com as Sagradas Escrituras, fora do plano perfeito de vitória que o Senhor Jesus estabeleceu e consumou na cruz para nós. Vamos conhecer algumas fortalezas estabelecidas pelo cristianismo enfermo do nosso país. Algumas, eu não vou pôr no telão, vou falando e você vai entendendo. Coisas que falaram, ensinaram no catolicismo, na igreja tradicional protestante, se mistura com o espiritismo, se mistura com um monte de coisa que não tem nada a ver com filosofia, com, sei lá, seita. Eu peguei algumas apenas, que eu me lembrei. O fracasso de uma família é por causa de maldição hereditária. Mentira. Eu estou falando de crentes, tá? Quando uma família confessa Jesus como Senhor e Salvador, naquele momento, toda maldição é quebrada, porque Jesus se fez maldito no nosso lugar. 2, um problema grave na vida de um filho de Deus é porque o Espírito Santo saiu da vida dele. Mas aquele que crê e confessa Jesus, o Espírito se torna um Espírito com ele, com o Espírito Santo. E a Bíblia diz que os dons e a vocação e a chamada são irrevogáveis. Uma vez em Cristo para... Número 3. Se as bênçãos não se manifestam é porque tem pecados ocultos na vida. É triste você falar isso para uma pessoa que é irrepreensível, santa, tem uma vida digna e tal, e de repente ela acha que deve ter alguma coisa que ela não percebe, ela está pecando o tempo todo. A palavra de Deus diz que não existe nada que esteja oculto que não venha a ser revelado.
Se tiver algum pecado oculto na nossa vida, o próprio Espírito Santo vai nos mostrar para que a gente se arrependa, confesse e deixe, e alcance a misericórdia do Senhor. 4, tudo que a pessoa faz dá errado, porque perdeu a unção de Deus. A Bíblia Sagrada diz o quê? Que a unção que dele recebeste permanece em vós, e ela é para sempre. A unção não se retira, a unção é o selo do Espírito Santo. 5, os negócios não se concretizam porque perdeu pontos com Deus. Alguma pessoa fez. Mas nós estamos aqui para ganhar ou perder com Deus. Nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A nossa vida não é ganhar ou perder ponto com Deus. É pela misericórdia de Deus que se renova a cada manhã que nós estamos aqui. Não é pelos pontos que a gente ganha ou deixa ou perde na vida. Nada dá certo porque perdeu a santidade. Ninguém perde a santidade. É como se perder a santidade, Jesus tinha que sair da nossa vida. Porque o santo é que nos faz santos. E o santo habita em nós para sempre. 7. Cuidado, porque Satanás pode entrar na vida de um crente a hora que ele quiser e fazer um estrago. Mentira, não pode. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Antes, aquele que venceu o pecado, o guarda e o maligno não lhe toca. 8. O diabo está amarrando os negócios da pessoa. É preciso fazer uma corrente de libertação. Mentira. Você não precisa pagar preço algum, fazer corrente nenhuma. Porque por um único sacrifício, ele nos aperfeiçoou para sempre. Todos quantos estão sendo santificados. Mentira. Os negócios não têm nada a ver com corrente de libertação. 9. A vida do crente está amarrada porque fizeram um trabalho de macumba contra ele. E crentes acreditam nisso, amados. Eu ouço isso hoje. Pessoas falam isso. É olho gordo, é trabalho de macumba. A palavra de Deus diz que contra nós não vale encantamento. Palavra que for falada contra nós já está derrotada. A língua que ousar contra mim e contra você já está debaixo da justiça de Deus. Praga alguma chegará à tua casa, mal algum te sucederá. Porque o Senhor dará ordens aos seus anjos para que te guardem em todos os teus caminhos. Que macumba é essa? Os filhos de Deus não podem almejar coisas grandes, porque não merecem, são pecadores, pó da terra, gafanhotos. Eu, hein? Deus me livre de ser tudo isso. Mas se eu pensar aqui dentro que eu sou isso, se eu sou uma gafanhota, o que é que eu vou esperar dessa vida? Se eu sou pó, se eu sou o pó do sapato, eu não posso ter nem sapato. Você percebe o que foi falado? Fortalezas estabelecidas pelo cristianismo legalista ou pelas religiões em geral. Amém? A palavra de Deus não diz que eu sou pecador, não merecedora, pó da terra, gafanhoto. A palavra de Deus diz que eu sou amada, eleita, escolhida, predestinada, que Ele me fez merecedora por sua graça. Eu sou herdeira e co-herdeira com Cristo. Eu tenho uma herança que foi consumada na cruz do Calvário, com toda a provisão, com toda a sorte de bênçãos. Mas doença não é para dar em árvore, é para dar em gente, bispa. E os crentes merecem, porque eles precisam ser doentes para serem aperfeiçoados. Nós já fomos aperfeiçoados, porque o que é perfeito habita em mim e habita em você. Deus não precisa de uma doença para nos aperfeiçoar, amados. Deus é glorificado nas doenças do seu povo. Jamais. Imagina se Deus, o Todo-Poderoso, precisa de uma doença para ser glorificado. Deus é glorificado na saúde do seu povo. Deus é glorificado na prosperidade do seu povo. Deus é glorificado na alegria do seu povo. Bispa, o dinheiro é a raiz de todos os males. Errado. O amor ao dinheiro, a idolatria ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro, a minha Bíblia e a sua diz que o vinho alegra a vida, o festim faz a festa e o dinheiro atende a tudo.
Que história é essa? Onde já se viu um negócio desse? O dinheiro atende a tudo, na minha e na sua vida, somos santos. Bispa, mas peraí, os ricos não entram no céu. Mentira! Mentira! No céu não entram idólatras, parricidas, matricidas, homicidas. Amém? Efeminados, beberrões, obras da carne. Riqueza não é obra da carne, é bênção de Deus. É resultado do trabalho e da capacidade que Deus nos dá. A Bíblia diz que Ele nos dá força para adquirir riquezas, para ficar rico. Olha o que está aqui na cabeça do povo. Porque aqui, vocês ouvem um versículo, mas na semana, o diabo fala, que nada, olha para a tua vida, olha o teu pai. Olha como foi tua família. Por quê? Porque ele inflama os paradigmas, ele inflama as crenças que ele fez acontecer na nossa vida e ser estabelecida. Amém? O diabo pode possuir um crente em Jesus. A pessoa está endemoniada, nada dá certo. Um crente não pode ser possuído pelo diabo. Amém? Quem é que habita em nós? Amém? Então, onde está o Espírito de Deus, a liberdade, a unção, a guarda do Senhor, a proteção. Um crente não pode ser possuído pelo diabo. Bispa, mas eu estava num lugar que os crentes eram possuídos pelo diabo. Não eram crentes, nunca foram. O diabo fez aquilo para semear mais crença errada na sua cabeça, para perpetuar paradigmas. Vocês estão entendendo? Tem que expulsar o diabo da vida de um crente, porque o possesso ele não pode desfrutar das bênçãos prometidas. Que expulsar? Você já viu essas igrejas? Todo mundo é crente, está com a Bíblia na mão, está num culto, põe a mão na cabeça e sai, eu repreendo. Como assim? Então é um grupo de endemoniados expulsando demônio num culto a Deus? Não existe isso. Em nós habita o Espírito Santo, somos templos do Espírito Santo de Deus. Mas é necessário buscar a porção dobrada do Espírito Santo. Porção dobrada. A gente está no novo pacto. O Espírito nos foi dado por inteiro. A Bíblia diz que o Espírito não nos é dado por medida. Quando o Espírito Santo nos selou, nos ungiu, fez morada em nós, veio por inteiro. Não tem mais porção do Espírito. Isso era lá Elias e Eliseu. Porque eram os pedaços de unção, por causa do ministério e do chamado deles. Amém? Bispa, Deus ama a pobreza. Deus tem prazer nas necessidades dos seus filhos. O que é? Mariazinha, capítulo 2, versículo 199. Heresia? 2,9, qualquer coisa. Não tem isso aqui. Deus ama a pobreza. Deus ama o pobre. E vai buscar o pobre para fazê-lo assentar entre os seus príncipes, os príncipes do seu povo. Deus tira do monturo aquele que está no lixão e põe assentado nas alturas, nos montes altos. Deus não ama a pobreza, Deus não se compraz na necessidade. A Bíblia diz, a minha e a sua, que Deus tem prazer. Faço votos por tua saúde, por tua prosperidade, assim como é próspera a tua alma. Essa é a vontade de Deus, a prosperidade. Bispa, o homem tem livre-arbítrio para escolher se ele quer aceitar Jesus ou não. É por isso que ele vive essa... O homem não tem livre-arbítrio para nada. E esse bendito, para não falar maldito livre-arbítrio, que o homem enche o peito e fala, eu escolho. Sim, se dependesse da salvação, você escolher, você ia para o inferno, e eu também. Que as nossas escolhas são baseadas nas nossas crenças, paradigmas e fortalezas, que nos levariam direto para o inferno. Nós somos eleitos, escolhidos, predestinados desde antes da fundação do mundo. E um salvo em Cristo Jesus está com o passaporte carimbado, selado pelo Espírito Santo para o dia da redenção, vai direto para o céu. Aleluia! Bispa, mas Deus
Deus tem que respeitar o homem. Balela! É o homem que tem que respeitar Deus. O soberano nessa história é o todo-poderoso, o criador do universo. O teu pai, o pai do teu espírito. Nós é que temos que respeitar Deus. Ah, bispo, mas a vida do cristão é difícil. Ele tem que sofrer como Jesus sofreu. Não! Jesus sofreu no teu lugar, para que você não tivesse que sofrer. Ele pagou o preço que eu e você tínhamos que pagar. Ele foi para a cruz, que era o nosso lugar. Ele foi pregar aos espíritos em cadeias, para libertar todos aqueles que Ele um dia escolheu, elegeu e predestinou. Nós não temos que imitar o sofrimento, porque o sofrimento de Jesus é Jesus no cumprimento da lei mosaica, pagando o preço e se fazendo maldito no seu e no meu lugar. Ele nos chama de benditos, abençoados. Ah, bispa, cada um tem a sua cruz, né? Tem uma cruz para carregar aqui, eu não tenho. Fique com a minha, já que você gosta tanto de cruz. Toma a minha para você, que eu não quero. Pega duas, vai, que nem o pagador de promessa. Vai lá fazer um filme novo, daquela coisa horrorosa. Pega a cruz de todo mundo e leva, já que você gosta de cruz. A cruz é símbolo de maldição. Jesus carregou a cruz para você não ter que carregar cruz alguma. Ah, bispa, nós não merecemos desfrutar de nada bom aqui nesta terra. Nós não, você, me tira disso. Não é por merecimento, é por graça. Merecer, ninguém merecia nada mesmo. Mas Ele nos tornou merecedores por uma outorga divina. Ah, nós temos que pagar o preço pelas bênçãos que nós queremos desfrutar. Isso que essas igrejas medíocres pregaram. E todo mundo acreditou. Tem gente que ficou na miséria porque deu tudo para pagar bênçãos. Que Jesus na cruz te doou de graça. Ah, bispa, mas sem jejum não há poder na vida do crente. É? Quem te ensinou isso? Um líder energizado com a sua mente. Com a sua mente, não é que ele fez de má vontade. Mas ele tem paradigmas, ele tem crenças, ele tem fortalezas que norteiam a vida dele. E se ele está na posição de ensino, é isso que ele vai ensinar para o povo. Então, acho melhor parar aqui. É muita mentira, gente. É muita mentira para ser desmascarada. Nós precisaríamos de cultos e cultos e cultos e cultos. Só a graça, a revelação da graça para desmascarar tudo isso. Ah, uma mulher não pode pregar. Não é? Você está fazendo o que aqui me ouvindo, cara? Fora, vai embora todo mundo. Vai escolher um pregador lá que vai enfiar crenças e vai consolidar paradigmas e fortaleza para você viver de rastro, para ser cauda e não cabeça, para pedir emprestado e não ter para emprestar, para viver como um mendigo nessa terra. Deus escolheu quem Ele quis. E Deus tem bocas nesta terra para trazer libertação, conhecimento da verdade. Não importa se é homem, mulher, velho, jovem, adolescente, criança, ancião, solteiro, casado, viúvo, não importa. Essas mentiras todas de Satanás formam crenças religiosas, que com a repetição e as artimanhas do inferno se transformam em paradigmas. E pelo tempo decorrido, se transformam em fortalezas espirituais mentais. Quem está entendendo? Eu não sei quanto tempo você permaneceu na lei, numa igreja legalista, ou na católica. Eu estou aqui para lhe dizer o seguinte: não importa o tempo que você ficou lá, foi o suficiente para fazer o maior estrago dentro da sua mente. Amém? Você está entendendo? São dardos que o inimigo vai colocando na mente das pessoas. E a primeira coisa que ele faz para que todas essas mentiras se perpetuem no subconsciente e comandem a vida de um cristão, é que a confissão que sai da boca seja uma confissão errada. Porque se é isso que está lá dentro, a boca fala do que está cheio, não é esse coração não fala. Esse coração não se enche de palavra. É esse coração aqui que se enche. O centro, a fonte é que se enche.
E é daqui que a nossa boca fala. Então, ora, se nós temos uma confissão errada, uma confissão desalinhada com a palavra do Senhor, nós estamos amarrados, nós estamos presos, nós temos uma energia poderosa agindo contra nós e produzindo os resultados contrários à vontade do Senhor. Está ficando claro para você? Você está entendendo um pouco do resultado da sua vida? Um pouco. Provérbios 6,2 diz assim: estás enredado, preso, com o que dizem os teus lábios. Estás preso com as palavras da tua boca. E a tua boca, ela fala, durante um culto, você não fala o tempo todo quanto eu. Você fala pouquinho o que eu peço para você repetir. É isso. Certo. Mas o resto da semana, você sabe muito bem o que a tua boca fala. Eu também sei. Nós não criamos o hábito de falar com a mente de Cristo ativada. A nossa vida, o nosso dia a dia, Elaine, é o quê? A boca fala do que está cheio, a mente da batalha, do campo de batalha, a mente cheia de crenças, paradigmas e fortalezas. Então, muitos pregadores formam as fortalezas, formam os sofismas, formam as altivezes na cabeça do povo de Deus. E às vezes, sem saber, são instrumentos do diabo. Às vezes nem percebem, porque vão passando adiante as fortalezas que já estão na própria mente deles. Amados, o diabo não precisa fazer muita coisa, não. Se ele colocar na cabeça de um líder, se ele colocar na cabeça de um professor, até da escola dominical, uma mentira, ele sabe que esta pessoa vai lançar esta mentira para muitas pessoas, e essas para outras pessoas, e aí está feita a obra do diabo. Então, dá-se tanto cartaz ao diabo, que parece ser ele o Deus de tudo. Então, nós temos que crer definitivamente que o diabo foi despojado, amarrado, destruído. Contudo, ele pode agir na mente do povo de Deus. Triste, não é? As fortalezas destroem a esperança. As fortalezas impedem que o povo de Deus se veja como Deus vê. As fortalezas impedem que a gente veja algo bom e belo para o nosso futuro. As fortalezas limitam a vida. Amados, as fortalezas pervertem casas inteiras e transtornam e transformam a realidade. Amém? Então, eu quero lhe chamar aqui para o próximo culto de quinta-feira, porque a mensagem do culto de quinta-feira é como destruir fortalezas. Se você destrói fortalezas, você destrói paradigmas e você destrói crenças erradas, tá bem? Mas o ponto número 1 é a nossa confissão que começa a fazer isso. É o que sai da nossa boca. Amém? Então, você vai levar essa pergunta para casa. Como é que nós vamos destruir uma fortaleza religiosa, espiritual, num país como o nosso, com mais de 30 milhões de crentes, a maioria presa a fortalezas, amarrados, infelizes, pobres, carregando fardos pesados. A Bíblia diz que as nossas armas são espirituais e poderosas. Eu termino com 2 aos Coríntios 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia, nós temos uma guerra. E as pessoas pensam que é lá no local de trabalho. Esquece. Vá para o seu local de trabalho tranquilo, se você aprender onde é que está a guerra. O local de trabalho vai ser a consequência de quem vence aqui dentro. Você está entendendo? Família, tudo. Igreja, tudo. Finanças. É só o resultado de quem vence a guerra nesse campo de batalha. E as nossas armas para vencer essa guerra
não são carnais. Isso significa que não podem estar baseadas em experiências do passado, em idade, sexo, o que a gente aprendeu, cultura, crenças, paradigmas ou fortalezas. Isso é carne. Então, as nossas armas não são carnais. Se elas não são carnais, elas são espirituais. E sim, poderosas em Deus para destruir fortalezas. Coloca aí, paradigmas, crenças, anulando nós, sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, tudo que é mentira. E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Agora você vai entender. Quinta, eu vou lhe explicar como se leva cativo os pensamentos. Como é que eu prendo as crenças, os paradigmas, para prendê-los e destruí-los? Eu tenho que primeiro aprender a levar cativos. Eu tenho que identificar e prender. Crença, paradigma, fortaleza, eu prendo. E o que eu faço? Eu vou obedecer a Deus. E Deus manda que eu destrua as fortalezas com as armas espirituais que Ele me deu. E isso começa com a minha confissão de fé. Eu convido você a ficar de pé nesse momento. E para encerrar esse culto, fazer uma confissão de fé aqui comigo. Treinamento. Está disposto? Lembra quando eu falei domingo passado, né? Vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Eu queria dizer só uma coisa para quem não consegue fazer isso ainda. Tem uma fortaleza tão grande aí, que você dá o nome que você quiser. Timidez, você acha isso ridículo, a vergonha, não sou bobo. O nome da justificativa, o nome que a gente dá para justificar uma crença, um paradigma, uma fortaleza, não importa. O diabo já deu até esse nome pronto para você autoproteger-se, para você deixar as coisas como elas estão. Mas a minha proposta é para quem quer as coisas diferentes. A proposta minha, aliás, não, a proposta de Deus é para quem quer uma vida diferente. Transformação mesmo, viver o evangelho mesmo. Desfrutar da plenitude da graça sobre graça mesmo. Então, se você não aprender a quebrar algum tipo de paradigma aqui, eu não sei onde você vai aprender. Porque fora daqui, o diabo vai usar todas as situações, circunstâncias, pessoas, para que você perpetue paradigmas ou até fortalezas que já estão na tua mente. Então nós vamos fazer de novo. Vamos? Olha o irmão que está ao seu lado e diga, você quer ou não quer? É uma questão de decisão. Você quer ou não quer? Transformação de vida. Você quer ou não quer? Ah, bispa, eu não faço porque eu tenho artrose. Você quer ou não quer? Eu não faço porque me dói a coluna. Você quer ou não quer? Todas estas coisas já foram plantadas na sua vida como consequência, queridos. Já é o resultado do que tem ganho aqui dentro. Quando você se diz doente, incapacitado, quando você se diz alguma coisa que justifique para não fazer o que o Espírito está lhe ensinando, você já tem uma baita de uma fortaleza dentro da tua cabeça e você não percebe quem é que está ganhando essa batalha todos os dias. Libere-se. 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 Deixa Cristo te liberar. Deixa Cristo sarar esse corpo. Deixa Cristo desenferrujar essas articulações. Deixa Cristo, sabe, fazer você ser você sorrir, sair dessa máscara, dessa cara de carrancudo. Onde te leva isso? Onde isso te levou? Quem é você afinal? Que casca é essa? Deixa cair essa casca. Vamos lá. Você já sabe como é que é, né? É assim, ó, vou dar um exemplo.
Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Amém? Eu falo, você repete e libera aí. Em nome de Jesus. Eu creio numa obra do Espírito Santo. Eu creio que fortalezas é a vontade de Deus sejam destruídas das nossas vidas. Então vamos lá, 1, 2, 3. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou. Os dois braços. Eu creio, por isso eu falo. Eu sou filho de Deus. Eu sou herdeiro de Deus. Eu sou um vencedor. Eu sou nação santa. Eu sou raça eleita. Eu sou sacerdote real. Eu sou o povo de propriedade de Deus. Eu sou o sal da terra. Eu sou luz do mundo. Eu sou conhecido de Deus. Eu sou amigo de Deus. Eu sou escolhido por Deus. Eu sou separado por Deus. Eu sou predestinado. Eu sou eleito. Eu sou nova criatura. Eu sou regenerado. Sou salvo para sempre. Sou um abençoado. Sou o templo do Espírito Santo. Sou ungido de Deus. Sou forte e ativo. Sou livre do poder do diabo. Sou livre da maldição. Sou guardado pelos anjos de Deus. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu tenho vida eterna. Eu tenho o sangue de Jesus. Eu tenho paz com Deus. Eu tenho o selo do Espírito Santo. Eu tenho o poder do Todo-Poderoso. Eu tenho a autoridade de Jesus Cristo. Eu tenho vida em abundância. Eu tenho toda sorte de bênçãos. Eu tenho o amor de Deus. Eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Eu posso resistir à tentação. Eu posso suportar as adversidades. Eu posso vencer as tribulações. Eu posso pedir a Deus segundo a sua vontade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso reinar em vida. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Eu posso mudar a minha realidade. Eu posso quebrar sofismas, altivezes. Eu posso destruir fortalezas. Deus quer que eu mude a minha realidade, renovando a minha mente. Eu quero mudar a minha realidade. Eu vou fazer o que eu vou fazer o que Deus diz para fazer. O que eu sou pela graça de Deus. O que eu tenho pela graça de Deus. O que eu posso pela graça de Deus. Eu serei o que Deus quer que eu seja. Eu terei o que Deus quer que eu tenha. Eu farei o que Deus quer que eu faça. Eu sou capaz. Deus é a minha capacidade e minha força. Cabe somente a mim avançar e prosseguir por fé, sem desanimar, sem desistir. Maior é o que está em mim. Ninguém vai me deter. Ninguém vai me parar. Nem eu mesmo farei isso comigo. Minha mente está sendo renovada. Tudo está sendo transformado. Eu estou anulando sofismas. Eu estou arrancando crenças antigas. Eu estou destruindo paradigmas. Eu estou destruindo fortalezas. Eu posso pensar como Cristo pensa. Eu tenho a mente de Cristo. Eu já vejo pela fé uma nova realidade de vida. Eu já vejo pela fé uma nova realidade de vida. Eu já vejo pela fé uma nova realidade de vida. Eu já vejo pela fé uma nova realidade de vida. Eu já vejo pela fé uma nova realidade de vida. Igreja é pela fé. Aquilo que nós cremos, nós falamos. Pai amado e bendito, cerramos esta reunião, Jesus, em grande estilo, Pai. O estilo da Bíblia. Amém. O estilo da fé. Amém. O estilo das coisas espirituais. Sim. E nada mais será como antes, Jesus. Eu creio. Porque nós estamos
renovando a nossa mente. Aleluia. E as transformações virão. Em nome de Jesus. E nós todos experimentaremos Sim. da tua boa, agradável e perfeita vontade. Em nome de Jesus. Aleluia. E aqueles que já destruíram as fortalezas das suas mentes, levantam a sua mão para o altar. A graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo serão constantes, serão permanentes na vida de todos nós. E os que tomam posse dessa palavra, digam amém.